Então, no vídeo anterior, né, a gente apresentou aqui as equações de Bellman, né? Então, se você não viu o vídeo anterior e já começou esse vídeo aqui, vai tomar um susto, né? Tem que ver o vídeo anterior lá para ver como que isso aqui é construído. Mas é o seguinte, né? Dado um processo de decisão de Markov lá com os estados, né, as ações, a função de transição e a função de recompensa definidas, a gente consegue, né, através dessas equações, saber o valor de um estado, ou seja, qual o total de recompensa que eu posso esperar receber até o fim da minha vida por ter chegado naquele estado, e também, né, qual o valor de uma ação, né? Se eu fizer uma ação no estado que eu estou, o que que eu posso esperar receber de recompensa até o fim da minha vida? Essas equações, né, dão isso. E se a gente, né, de alguma forma consegue resolver isso e preencher, né, de alguma forma, por exemplo, criar uma tabela com os V's e preencher, resolver essas equações aqui e colocar os números corretos ali nos V's, a gente consegue resolver isso e, né, derivar uma política. Então, vamos supor. Tá tudo arbitrário aqui, tá? Eu modifiquei o mundo 4 por 3, né? Supondo que a recompensa aqui seja mais 10 e por algum motivo, né, a gente chegou nos valores aqui de cada estado, tá? Eu inventei isso aqui, mas só para ilustrar. Supondo, então, que nós temos esses valores aqui, qual seria a política, né, ou seja, dado que você está aqui, a política mapeia um estado para ação. Qual é a ação, né, apropriada para fazer nesse estado aqui? Seria, né, a ação que me leva para o lugar de maior valor. Então, por exemplo, uma política, né, que é associada a essa função de valor é essa aqui. Mesmo considerando aquela ideia, né, de que o robô derrapa, né, 10% das vezes para um lado e 10% das vezes para o outro, né, ele seguir essa política aqui garante, né, a maior quantidade de recompensas possíveis, né, dado, né, que os valores aqui estão, digamos, corretos, tá? Então, a partir do momento que eu tenho o valor dos estados, só tem um cuidado que tem que tomar aqui, né, porque eu tenho que saber quais as consequências da ação de ir para cima. Né? Eu tenho que saber, por exemplo, que, né, eu posso cair aqui, eu posso com 80% de chance, 10% de chance aqui, 10% de chance de permanecer aqui. Que aí eu calculo, né, o valor de cada um desses, né, para a ação de ir para cima, dos estados possíveis, para realmente, né, acreditar que a ação de ir para cima é melhor. Porque se isso aqui fosse um mundo maluco, né, que eu tá nesse estado, a ação de chamada, né, ir para cima me leva, por exemplo, para cá, para esse outro estado, eu não posso confiar, né, só nisso de seguir o que meu olho está dizendo aqui. Eu tenho que conhecer a função de transição. Então, se eu tenho só a função de valor de estados para calcular a política, que é chamada de pila, né, de acordo com a nossa aqui, ó, com a nossa anotação, eu preciso de saber a função de transição, né? Eu preciso saber quais estados que eu atinjo por fazer cada uma das ações aqui para eu poder escolher a melhor, tá? Mas, se eu tiver a função de valor de ação, e aqui a anotação vai ser o seguinte: cada quadradinho, né, eu vou colocar no quadrante, no triângulo correspondente ali, né? Então, o valor da ação de ir para cima vai ficar nesse triângulo aqui, o de ir para a direita, o de ir para baixo e o de ir para a esquerda, tá? Porque aí a gente consegue colocar os quatro valores, né, das ações válidas no mesmo estado. Então, por exemplo, né, aqui tudo arbitrário também, viu? Eu inventei aqui esses números, mas só para a gente ver a política associada. Então, aqui, o que está me dizendo, né, esse número aqui, é que se eu tiver no estado 1, escolher a ação de ir para cima, a recompensa, né, que eu posso imaginar ganhar até o fim da minha vida é 0,2, tá? É o que esse número está dizendo aqui. E aí, a política associada, né, a essa função de valor de ação aqui está em vermelho aqui. Então, por exemplo, né, no estado 1.1, a ação recomendada é ir para cima, porque ela tem o maior valor. Né? No estado aqui no 2.1, a ação recomendada é ir para a esquerda, porque ela tem o maior valor dentre as quatro aqui. Né? E, enfim, né, no estado 3.3, a ação recomendada é ir para a direita, porque ela tem o maior valor entre as quatro. Ok? É isso, né? Um fato a mais aqui que é útil para nós é que se a gente tem, né, a função de valor de ação, não importa, né, para onde eu vou ao fazer essa ação. Pode ser o mundo maluco lá, né, que ao fazer essa ação eu vou parar em qualquer lugar doido aqui. Mas se o valor dela é maior do que os das outras ações, então eu posso seguir ela cegamente, né, supondo que está correto, tá? Mas, enfim, estando correto, né, eu sigo o valor da melhor,
o maior valor de ação dentre as ações que eu tenho naquele estado e é garantido, né, que eu vou, vai ser a melhor situação para mim. Então, a política, né, calcular, derivar a política a partir da função de valor de ação é muito mais fácil. Eu não preciso consultar, né, aqui a função de transição para saber para onde eu vou, porque o valor aqui já é o maior, né? Então, se eu fizer essa ação, é garantido que vai ser melhor do que qualquer uma das outras três naquele estado. Ok? E então, para a gente resolver o problema de aprendizado por reforço, né, pode, né, um dos jeitos é encontrar a função de valor. Se eu encontrar, né, essa aqui ou essa, eu resolvo o problema. E aí a política gulosa com relação a essas funções, né, que elas são as verdadeiras, supondo, né, que se eu encontrei essas aqui, que são as ótimas, então uma política gulosa com relação a elas é uma política ótima, tá? E aquele comentário, né, para derivar essa política a partir da função de valor de Estado, eu preciso consultar, né, eu preciso saber as ações que eu tenho naquele Estado, por exemplo, né, coloquei as quatro aqui, e qual a chance, né, o que que pode acontecer depois que eu faço a ação de ir para cima, porque eu vou ter que consultar o valor de cada um deles, né, o valor de cada um deles, para finalmente saber o valor dessa ação de ir para cima, tá? Agora, se eu já tenho esse valor, né, que é exatamente se eu fiz esse cálculo aqui, eu calculei exatamente o quê, mas se eu já tenho o quê, né, da ação, então eu uso isso, né, para calcular a política. Então, não preciso consultar o modelo do mundo se eu já tenho essa aqui. Agora, como que a gente encontra isso, né? Isso é solucionar o problema. É a pergunta, né, valiosa aqui que a gente ainda não respondeu, né? A gente está só caracterizando o problema e caracterizando as características, né? Estamos definindo as coisas do ponto de vista do problema. Agora sim, né, depois, né, desse vídeo, a gente vai ver como que encontra essas coisas aqui que a gente deseja. Se a gente tem o modelo do mundo, aí se usa, ó, o Richard Bellman aqui, né? Programação dinâmica e outros métodos de planejamento. Né? Planejamento envolve não precisar fazer ações no mundo. Né? Envolve, já que eu sei o modelo, né? Já que eu sei o que, que vai acontecer, basta eu, né, imaginar, usar esse conhecimento aqui para calcular realmente as possibilidades. Né? Se eu não tenho, aí eu tenho que tentar minha sorte no mundo lá, tentando ações, né? E descobrindo o resultado delas, né? Nessa série de vídeos a gente vai estar estudando o Q-Learning, mas existe uma infinidade de outros métodos para fazer isso, tá? Mas então, né, tá aqui todos os ingredientes do problema estão no lugar, né, para podermos finalmente começar a pensar em como resolver o problema.